Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Não há lugar melhor para estar do que estar diante do Senhor. Teu coração eu vou tocar com meus lábios em adoração, pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Pois só Tu és santo, digno de honra e de adoração, Senhor. Olá, graça e paz. Interessante que uma das coisas que são raízes da PIB do Valo Velho é que a PIB do Valo Velho é uma igreja que celebra. Se tem algo que desde a fundação da PIB do Valo Velho, eu até falo que antes da igreja ser organizada em 86, desde a congregação, essa igreja ela tem o DNA, vamos dizer assim, das suas raízes fincadas através de ser uma igreja que celebra. A PIB do Valo Velho é uma igreja muito festiva, uma igreja muito alegre. Isso é vivo em nós. É por isso que a nossa igreja tem como tema, como lema, uma igreja viva. Né? Que a gente sempre fala que a PIB do Valo Velho é uma igreja viva, que no poder do Espírito Santo exalta o Senhor, capacita os crentes e evangeliza os perdidos. Então, uma raiz dessa igreja é ser uma igreja viva. E a gente entende como uma igreja viva ser uma igreja alegre, uma igreja que celebra. Eu me lembro que ainda criança, muitos cultos que nós realizávamos aqui de evangelismo, por exemplo, que a gente chamava de culto ao ar livre. Esses cultos eram festas, acontecia, era uma alegria, era festivo isso. Eu me lembro que onde está esse templo hoje era um terreno aqui e veio aqui uma missão chamada Kairos. Eles existem até hoje. Eu lembro que eles fizeram uma peça aqui evangelística muito forte. E eu me lembro de terminar essa peça, muitas pessoas aceitaram Jesus nesse dia. E quando eles terminaram essa festa, nós terminamos cantando, celebrando ao Senhor, celebrando a Deus. E eu me lembro que uma música que nós cantávamos nessa época era: eu quero trabalhar e contribuir, eu quero ser um vaso usado por Ti. Ó Pai, abre o meu coração. Era alguma coisa mais ou menos aqui, eu faço o meu coração. Então a igreja ela sempre foi muito festiva. A igreja, ela sempre, em seus cultos, em suas celebrações, nós começávamos o culto aqui cantando, celebrando, batendo palma, músicas como Ouve-se o Júbilo, Leão de Judá, eram músicas que aos domingos nós começávamos os cultos cantando, celebrando, aplaudindo, celebrando ao Senhor. E isso foi uma marca da nossa igreja, é uma marca muito forte. E com isso as coisas foram acontecendo. Então essa igreja sempre celebrou através dos louvorzões, lá atrás que a gente realizava. Depois do louvorzão passou para os institutos. Então o Instituto de Verão, por exemplo, ele sempre teve como DNA a música, a celebração. Além de ser um tempo de unidade na nossa igreja, entre as igrejas da nossa região, é um tempo de muita celebração, é uma semana inteira que nós passamos cantando, celebrando ao Senhor. Então isso sempre foi uma marca, tanto o Instituto de Verão quanto o Instituto de Inverno, que foi o primeiro que a gente começou, sempre foi uma marca. Que passamos, né? Eu me lembro que os nossos institutos de inverno começaram com um grande desafio de atrair jovens, atrair pessoas para ouvirem uma boa música. Aí nós trazíamos algumas bandas do momento, naquela época, para que outras pessoas pudessem ser atraídas através da música para ouvir a palavra do Senhor.
Então eu me lembro assim que foi bastante desafiador, né? Nós montávamos uma equipe que ia entrar em contato com as bandas, outra equipe que ia ser responsável em vender os CDs, porque naquela época nós tínhamos que vender os CDs dessas bandas para poder ajudar a pagar, né? E eram assim coisas extraordinárias, porque nós conseguíamos atingir o objetivo que era encher a igreja, né? Nós conseguimos lotar a igreja de pessoas para acompanhar, para assistir essas bandas, e no fundo, no final de tudo, existia uma palavra evangelística, mas assim, ela começou muito bem, foi uma coisa assim bastante extraordinária. Mas aí eu me recordo que houve um tempo em que o pastor Luiz chegou à conclusão, nós chegamos à conclusão, né, conversando com o pastor Luiz sobre o novo projeto, de que nós estávamos trazendo muito crente de outras igrejas, né, para lá, e não estava tendo mais aquele objetivo que era de alcançar pessoas. Então a gente acabou meio que parando um pouco com isso, e começamos a parar de trazer bandas famosas e começamos a fazer encontros de bandas locais, né, com outras igrejas, bandas de outras igrejas. E foi assim um momento muito especial também, porque a gente pôde conhecer novas bandas, conhecer novas pessoas, novos grupos de louvor, e com isso acabou melhorando a comunhão na nossa região com isso. Eu me lembro dos aniversários de corais, por exemplo, celebração. Então todo aniversário de coral era um tempo de celebrar aqui em nossa igreja. Aniversário do Ministério Bezalel, também um tempo de celebração. Então isso marcou muito forte, a gente sempre celebrou muito. Nós implantamos aqui através do Ministério de Evangelismo um trabalho chamado Rap Gospel, por exemplo. Então a gente pegava através da música rap, a gente evangelizava as pessoas. Eu me lembro do primeiro Rap Gospel, nós colocamos aqui no nosso estacionamento, que nem tinha ainda cobertura e nem tinha ainda o piso do estacionamento. Eu lembro que na semana a gente chegou aqui um monte de pedra, a gente colocou essas pedras e era ao ar livre, né? Tinha que orar para não chover. Graças a Deus não choveu nesse dia. Mas foi um tempo de celebração. Rap Gospel, nós cantávamos, nós celebrávamos. E eu lembro de um Rap Gospel que aconteceu aqui e aí esse sim choveu e estava cheio de jovens ali fora, e o pastor Luiz, a gente olhou, e aí pastor, o que a gente vai fazer? O pastor Luiz, não, pega essa galera, leva tudo para dentro do templo. Então nós trouxemos tudo aqui para dentro da igreja, e foi uma noite de muita celebração, de muita adoração, de muito louvor. Então a igreja sempre foi festiva nisso. Assim que eu me tornei pastor aqui na igreja em 2006, o pastor Luiz me deu uma grande responsabilidade, que era de cuidar do Ministério de Evangelismo aqui da nossa igreja, né, do Conselho de Evangelismo. Além do trabalho que a gente já fazia com jovens, ele falou, olha, dá um jeito aí no Conselho de Evangelismo. Só que aí eu procurei ele na época e falei assim para ele, pastor, o pessoal não vem para evangelizar, é difícil. E o pastor Luiz teve uma grande ideia no dia. Ele chegou para mim e falou assim, tá vendo esses meninos que acabou de se converter? Esses meninos eram o Márcio, era o Maxson, era o Jader, era essa galerinha que tinha acabado de chegar na igreja. Pega esses meninos tudo e monta o Ministério de Evangelismo. E aí eu cheguei, eles nem sabiam o que era evangelismo, eles tinham acabado de chegar na igreja, tinham acabado de se batizar. Mas estava naquele fogo do primeiro amor, né? E foi exatamente o que o pastor Luiz falou, o fato deles estarem no fogo do primeiro amor. E eu me lembro que eu comecei a juntar esses caras, e a gente começou a fazer evangelismo. E esses caras vinham, esses caras tinham sede, esses caras tinham vontade de evangelizar, e o ministério. E cada pessoa nova convertida que chegava na igreja e era batizada, esses caras já abraçavam o evangelismo, vamos fazer evangelismo. No meio disso tudo, dessa correria toda, Deus tocou no nosso coração da gente realizar um trabalho de evangelismo, mas um pouco diferenciado, que o pastor Luiz na época chamava de evento ponte, que é o Rap Gospel. Então o que aconteceu? Eu cheguei na Thaís, a Thaís já gostava muito, a gente já gostava muito da música black, a gente gostava muito de rap, a gente comprava Kadosh e outras bandas assim, e eu me lembro de fazer, não, vamos alinhar esse estilo de música que a gente gosta para poder levar a palavra do Senhor. Foi quando eu chamei a Thaís pra gente conversar e falei, Thaís, tô com uma ideia, é sempre assim, tá gente? Thaís, tudo sobra pra mim. Tô com uma ideia louca aí. A Thaís o quê? Quero fazer um trabalho de evangelismo chamado Rap Gospel. Thaís na hora já, beleza, vamos fazer. E por quê? Porque a Thaís tinha muito contato, né? A Thaís passou um período na Renascer, então ela tinha muito contato. A Renascer, esse evangelismo era meio que cultural na Renascer, né? Então a gente começou a fazer um contato e chamei esses meninos doidos aí, que era da época do evangelismo, e aí a gente então programamos para fazer o nosso primeiro Rap Gospel aqui na igreja, se eu não me engano, acho que foi no ano de 2007 isso.
E aí a gente realizou esse trabalho. Mas para fazer esse trabalho foi muito difícil, porque até então a nossa igreja é uma igreja tradicional, e alguns irmãos entendiam que o rap não era uma coisa muito certa, assim, né? Que não era de Deus. Que não era de Deus e tal. E a gente teve que trabalhar, fez assembleia, conseguimos convencer os irmãos. Eu só sei que na época a gente conseguiu envolver toda a igreja, né, Thaís, pro rap gospel. Eu, na verdade, assim, eu cantava num grupo de rap, né? De 2001 até 2010, eu cantava num grupo de rap chamado Sinfonia de Rua, né? Junto com o Smu. E aí eu já trabalhava com evangelismo extra-igreja, então a gente participava de tudo que era evento fora da igreja. Então a gente já cantou lá no polo do Jardim Ângela para abrir com o show dos Racionais, a gente já cantou no Monte, era assim, o lugar que chamava, a gente ia e da nossa maneira, né, levava a palavra e falava do amor de Cristo e de conduta, né, de conduta cristã. E aí eu tinha muitos contatos, porque quando eu participava desses eventos eu ia conhecendo as pessoas, os grupos, as bandas, então eu tinha contato com essas pessoas, tinha os telefones e tal. E aí quando o pastor Júnior veio com a ideia, eu já comecei a articular com eles, né, essas datas, e aí em contrapartida a turma estava pensando em como a gente ia agregar a igreja, porque a gente precisava do apoio da igreja, né? Para a gente conseguir fazer um trabalho legal, com uma estrutura legal, a gente precisava do apoio da igreja. Então a gente começou a envolver os homens, as mulheres na intercessão, a gente começou a envolver todo mundo de alguma maneira para participar. Os homens ficavam na segurança, né? Os homens na segurança, os próprios jovens também na cantina, lá atrás, né, na intercessão. Eu lembro que era a gente no palco cantando e a gente ouvindo o clamor lá atrás, porque a gente sabia que era um desafio grande, que poderia acontecer qualquer coisa ali fugir do controle, né? Aconteceu várias. Porque muitas coisas poderiam acontecer ali fugir do controle e a gente estava sendo avaliado pela igreja também. Sim, então, o nosso medo era acontecer alguma coisa fugir do controle e a gente não conseguir depois dar continuidade nesse trabalho. E foi muito legal. Essa rua, a gente fechou a rua lotou. Os caras passavam de moto, davam uma olhadinha, via, aí eu já voltava para participar. E lotou de gente de tudo que é qualidade, tudo que é tipo que você imaginar, tinha nesse estacionamento e nessa rua. E moto, muita moto. E a mulherada clamando o sangue de Jesus aqui no templo. E foi maravilhoso, gente. Deus fez assim uma obra maravilhosa naquele dia. Eu vou falar dos milagres, né? Assim, o primeiro assim, foi um milagre, foi a igreja, alguns membros da igreja ter aceitado, porque era uma coisa assim, não é que hoje, assim, era tipo, tinha uma restrição muito grande, até porque o rap trazia muita letra promíscua, né? E alguns raps traziam uma letra promíscua, outros passavam uma imagem que a igreja não curtia muito. Mas a gente, como era desse mundo, a gente entendia qual que era a letra do rap e como que alcançava. Então a gente tentou mostrar para eles assim, que existia o rap com a letra certa, com a melodia certa, né? E aí a gente conseguiu, através da oração, só que assim, aí a mesma coisa, a gente não tinha nada. A gente só tinha a fé, né? A fé e a vontade, não tinha nada. E assim, a gente no estacionamento era aberto. O Rap Gospel foi em setembro, que era período de chuva. Então não podia chover. Não podia chover. A gente não tinha ação e não tinha dinheiro. A igreja na época estava fazendo reforma e assim não tinha nada. Então o que a gente tinha era só vontade mesmo e a questão de orar. Nós começamos a orar, conseguimos, né, um som para a prefeitura. E aí os abençoados da prefeitura que vieram E o palco. E o palco. Aí os abençoados conseguiram trazer o palco, mas trouxeram o som sem os carros. Foi, verdade. Aí o que acontece, né? Aí por algumas questões a gente não conseguiu os cabos aqui da igreja, aí a sorte que no dia tinha um rapaz da igreja, de uma outra igreja, né, questão da família, isso, parceiro, ele conseguiu trazer o cabo deles lá, só que aí chegou, o som não funcionava, e nada funcionava, aí assim... E vamos orar, né? E o nosso negócio sempre foi assim, irmão, oração, quer? Vamos orar. O negócio era hard, né? E não era aquela oração, não, Pai Noé, já gritando, clamando, e o xaramanaia subindo, e o fogo descendo, e o negócio seguinte. E a gente orando, o que acontece? Irmãos, o som todinho que aconteceu foi só apenas com uma caixa. Quem é técnico de som, o Felipe vai saber, que não tem como suportar um evento, que nós fizemos um evento de quase 4 horas, apenas com uma caixa de som, e ninguém descobriu que a outra caixa estava queimada.
A gente, o cara fala assim, meu, vai queimar, a gente não vai queimar, o cara vai queimar, a gente não vai queimar. Queimou e continuou tudo igual. Meu, foi até o final. E aí o que eu vejo, assim, o rap gospel naquela época nos mostrou que, assim, tudo é possível, aquele que crê. Mas não adianta só você crer e falar assim, ah, Senhor. Não, nós temos que buscar. E assim, Pagar o preço. E pagar o preço. E aí, pagar e literalmente pagar o preço. Assim, meu, jejum, nós oramos, o estacionamento era barro. Aí o pastor Luiz, assim, meu pastorzão, conseguiu, né? Teve misericórdia. Teve misericórdia, um caminhão de pedra que espalhou o estacionamento. Um dia antes, aí a gente conseguiu lá aquela ajeitada no estacionamento. E para nossa surpresa, a gente estava lá atrás orando, a gente não sabia a dimensão. Mas assim, quando a gente chegou na frente, irmãos, no dia teve mais de 1.000 pessoas aqui, irmãos. Então assim, e muita gente se converteu, lógico, aí às vezes perguntar, mas esse pessoal está na igreja hoje? Não. Mas como disse o pastor Luiz, é um evento ponte. A nossa maior função era levar o amor de Cristo, levar a palavra de Deus. E fazer a igreja conhecida na comunidade, porque na hora que o sapato apertar, eles vão lembrar da igreja. O objetivo do evento ponte é esse. É que a igreja se tornasse conhecida na comunidade, para que em algum momento, quando aquela pessoa sentisse o desejo, a necessidade de buscar Deus, ela lembrasse da gente. Tanto é que a gente ia nas escolas na semana, entrava de sala em sala convidando a galera para poder participar. E depois disso nós fizemos mais quantos? Mais uns 3, né? 3 ou 4, se não me engano. Então foram 4 ou 5 anos seguidos, e o último foi dentro da igreja. Olha como Deus é maravilhoso. Choveu. O legal é que os próprios cantores que a gente convidava, a gente da região, né, na bandas da nossa região, e isso marcou a vida da igreja, marcou as nossas vidas, marcou a vida desses caras que estavam novo convertido. Então, assim, marcou as nossas vidas de uma forma que a gente lembra com muito carinho, né? A gente tem o Rodrigo hoje, que é fruto, o Wilton, que é fruto, né, desse tempo, e alguns outros. Então, foi um tempo marcante, né? Sim. O rap gospel foi marcante. Né? Eu me lembro também, uma das coisas que a gente celebra muito é o final do ano. Olha, uma coisa que marca a nossa igreja é a virada de ano. A gente fala de culto da virada. Isso desde o início da nossa igreja. Nós fazemos o culto de ano novo como uma celebração, um agradecimento a Deus pelo ano que se findou e um agradecimento a Deus pelo ano que está começando. Então eu lembro que quando vai dando lá para meia-noite, assim, na hora da virada do ano, o pastor Luiz sempre teve isso como uma raiz muito forte, até hoje a gente faz isso. Nós fazemos um tempo de oração e quando termina o tempo de oração, a gente começa a cantar. Então vai chegando assim, 10 para meia-noite, a gente começa a cantar. Quando vai dando meia-noite, você vê que aí começa a soltar os fogos, a gente está aqui celebrando, um monte de bexiga cai, né? Por muitos anos aconteceu isso, as bexigas brancas começam a cair, o pessoal começa a estourar e a gente começa a celebrar. Se tem uma música que marcou muito, desde os anos 90, a nossa igreja, é Festa. Essa música que é até do Ministério Diante do Trono. Então, normalmente no Ano Novo mesmo, a gente canta essa música, Festa, Alegria. Isso marcou a nossa igreja. Então, a virada de ano é algo que sempre marcou muito a nossa igreja. Uma outra forma também que a gente celebra ao Senhor é agradecendo a Deus. Então, através da vida do irmão Roque, lá no início dos anos 2000, nós começamos os nossos cultos de gratidão. Irmãos, culto de gratidão é uma alegria. É uma celebração ao nosso Deus, poder separar pelo menos um dia do ano para nós agradecermos a Deus. A gente poderia até fazer mais, né? Mas pelo menos a gente separa isso como culto, né? Vamos dizer assim, um dia do ano para poder agradecer ao Senhor. Nossos cultos de gratidão são raízes, são marcas que trazem essa festividade para a igreja, essa alegria de poder agradecer ao Senhor por todos os feitos que o Senhor tem realizado e realiza ao decorrer dos anos aqui em nossa igreja. Uma coisa que é muito forte também na nossa igreja de celebração é a nossa EBF. As crianças pulam, celebram, cantam muito. Eu me lembro de a gente colocar aqui 300 crianças, 400 crianças celebrando, cantando. São 3 dias de muita celebração, de muito louvor, de muita adoração. Então, assim, as nossas EBFs, elas sempre marcaram de ser essa igreja viva. As nossas viagens... Todo ano nós fazemos a EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, né? Então, nesse tempo, esse trabalho é um trabalho evangelístico, que nós fazemos com as crianças, né? A gente busca as crianças de tudo, procura assim, divulgar o trabalho
E a gente faz toda uma preparação, né? Tem uma equipe grande que trabalha conosco e nós fazemos esse evangelismo nas ruas, trazendo as crianças, ensinando para eles. São 3 dias de culto, né? Onde a gente conta as histórias, faz as brincadeiras e ensina para eles a palavra do Senhor, né? Esse trabalho é um trabalho muito importante, porque tanto a gente valoriza as nossas crianças aqui da igreja, quanto também evangelizamos aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra, né? Então, é um trabalho que, de jeito nenhum, a gente adia esse trabalho. Mesmo com a pandemia, nós ficamos muito preocupados como ia ser feito a escola bíblica de férias, porque não podia juntar pessoas, né? Mas a Simone, nesse ano, quando começou a pandemia, ela era líder junto comigo e ela trouxe uma ideia de uma outra igreja de fazer a IBF na Caixa. Então foi um trabalho assim, bastante corrido, mas deu tempo de fazer e foi excelente esse trabalho. Este ano nós fizemos a IBF na Sacola, né, que também foi um trabalho muito bom. A gente já tinha pegado a experiência do ano passado, né, e conseguimos desenvolver o trabalho. E graças a Deus foi um trabalho bom que nós conseguimos fazer. Eu me lembro que aos 11 anos de idade eu tinha ido com a minha mãe, né, para a igreja católica, na missa. A gente ia todo domingo de manhã, né, a gente participava. E eu lembro que eu sentia falta de alguma coisa, de algo a mais, né? E em um desses dias que a gente estava conversando, eu falei para minha mãe: mãe, eu tenho tanta vontade de ir para uma igreja evangélica. Aí a minha mãe: ah, é? Ah, mas nós somos católicos, nós não vamos. E aí eu lembro que aquela vontade não cessou por essa resposta, né? E aí um dia a Thaís e a irmã Luísa me convidaram para vir à igreja, né? E era uma escola bíblica de férias, então era uma programação para crianças, né? Que até hoje permanece, é muito bom, né? A gente ouve, né, a palavra de Deus de uma forma diferente para a linguagem infantil, e isso é muito legal, né? Muito legal porque a gente pode entender, né, de uma forma diferente, né, saindo ali daquele padrão de leitura de um adulto, né? Então a gente consegue assimilar melhor a palavra de Deus. E eu lembro que elas me convidaram para vir em uma dessas programações. E eu vi. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada com como era explanada a palavra de Deus, né? Eu lembro que na época era a Gislene que falava, contava as histórias para as crianças. E ela contava assim de uma forma cativante, né? Era muito legal. Eu lembro que na época estava falando sobre a Arca de Noé, contando sobre a Arca de Noé, e a irmã Deuseni contando aquela história dos dedos que fala sobre família, né? Então assim, foi algo que marcou muito a minha vida, foi algo assim que me incentivou a conhecer a Deus e me deixou com aquela vontade de se converter mesmo. Então a partir de então, eu vim à igreja, eu me converti, né? Eu aceitei a Jesus e quem diria, né, naquela época que hoje eu seria esposa de um pastor, né? Então, assim, é tão importante quando a gente planta a semente na vida das pessoas, porque no futuro a gente não sabe, né, o que Deus tem guardado para cada um de nós, né? Então, assim, foi muito legal, foi onde eu tive, assim, os primeiros passos. Eu lembro que na época a gente não podia vir sozinha para a igreja, e no meu caso, vinha eu e meu irmão às vezes, né? Mas os meus pais ainda não eram da igreja, então eu sempre vinha com a irmã Jussara ou então com a irmã Luísa. Eu lembro que a gente vinha numa Kombi com a irmã Luísa, né? Que ela enchia aquela Kombi de crianças e aí a gente vinha para a igreja. Era muito legal mesmo, era algo que cativava a gente, sabe? Então a gente queria vir para a igreja em todas as programações a gente queria estar. Eu lembro que tinha noite da pizza depois, né, tarde de sorvete, né, intercâmbio. Então eu participei de uma época que tinha muitas programações assim para adolescentes, porque aí quando eu cheguei
Eu já com os meus 11 para 12 anos, já participava dos adolescentes. Então, eu vivenciei muito com os líderes da época, que era o Hélio e o Rodrigo, né? Foi muito legal essa época, eles interagiam muito com a gente, levavam a gente para conhecer outras igrejas, né? Para fazer intercâmbio, gincanas, eram coisas muito legais assim que a gente fazia. Então foi uma época que marcou muito, né, a minha história, foi onde assim eu tive o início e o start ali da vida cristã. Então foi muito importante para mim esse tempo. E hoje, né, graças a Deus aí que a gente rendeu frutos, e aí a gente pode também marcar a vida de outras pessoas, né? Porque eu acho que isso é o aprendizado mais importante, né? A gente não guardar só pra gente, né? A gente marcar outros, né? Então, graças a Deus a gente teve a nossa base na adolescência bem firmada, assim, com as pessoas que estavam ao nosso lado, nos ajudando a caminhar na vida cristã. As nossas viagens missionárias. Olha, irmão, se tem uma coisa que marca a viagem missionária, é o momento do louvor e da adoração. É o momento que a gente celebra. Por exemplo, no sábado à noite, na nossa viagem missionária, normalmente acontece o culto na praça. Irmãos, é uma celebração, é algo assim abençoador. Os domingos também, e a gente pula, a gente celebra, a gente canta, a gente vibra nas nossas viagens missionárias. Cada pessoa que aceita Jesus é algo vibrante. Eu me lembro de uma viagem missionária que no culto da segunda-feira à noite, que é o último culto que a gente realiza na segunda-feira, porque na terça nós já estamos voltando, e eu me lembro que a gente fez numa praça, numa cidade chamada Taquarituba. E eu me lembro que a gente começou a celebrar o Senhor, irmãos, não parava de pessoas aceitar Jesus nesse dia. As pessoas aceitavam Jesus, e a gente celebrava, e a gente tocava, e quanto mais a gente tocava, quanto mais a gente celebrava, mais pessoas aceitavam Jesus. Então, uma das marcas da nossa viagem missionária é essa igreja que celebra, essa igreja viva. Então, a viagem missionária, ela marca muito através da nossa celebração, é algo muito forte. Falar da viagem missionária para mim é um privilégio, né? Porque quando ainda a gente, em 2009, a gente teve a oportunidade aqui na nossa igreja de receber a Transpaulista, né? E eu me lembro que veio uma equipe de missionários para nos ajudar na implantação da igreja do Idemori, atualmente lá onde o pastor Robson está. E aí eles vieram e montaram a equipe, teve jovens da nossa igreja, inclusive a Thaís participou, né? Teve jovens da nossa igreja que também integrou com essa equipe. Minha primeira experiência na Transevangelística pela Junta de Missões Nacionais, nossa equipe foi destinada a participar de uma implantação de igreja, que seria a Igreja Batista do Idemori, e a Igreja Batista do Valo Velho nos recebeu de braços abertos, com muito amor, muita alegria, muito carinho e cuidado, nos deu todo o suporte para que a gente pudesse fazer os trabalhos evangelísticos, andamos de rua em rua, de casa em casa, subimos muitos escadões, passamos frio, muita garoa, mas foi uma experiência fantástica, não só, eu acredito que não só individualmente, mas para toda a equipe, acredito que para a igreja também, foi uma experiência muito boa, muito edificante, que realmente transformou, acredito que não só a vida daquelas pessoas que ouviram a palavra, mas as nossas também. Então, eu venho aqui dizer e agradecer por essa igreja, por vocês continuarem firmes na palavra e dizer que o amor de Deus é a base de todas as coisas, é por causa disso que nos relacionamos, que vivemos, que existimos. Se não fosse esse Deus de amor, não estaríamos aqui. E agradeço muito a Ele pelos vínculos criados, pelas amizades criadas e por essa experiência tão maravilhosa que a gente teve nas nossas vidas, de crescimento espiritual, de crescimento como pessoa. Foi muito bom, muito fantástico. E olhando toda aquela situação, quando eu ainda estava no seminário, Deus já havia tocado no meu coração de um dia a gente realizar a viagem missionária. E foi muito impactante porque aquela ação, que foi em 2009, foi um fator motivacional para a gente agitar a galera e falar assim, vamos fazer a nossa viagem missionária. Foi quando então a gente entendeu de fazer essa viagem, esse impacto missionário,
E a gente precisava entender qual data que a gente ia fazer esse impacto missionário. E aí, culturalmente, melhor dizendo, a nossa igreja fazia acampamentos no carnaval. Mas a gente entendeu que a data para o impacto missionário tinha que ser no carnaval. Então, quando foi em 2010, no ano seguinte, eu passei a ideia, né? Nessa época foi uma ideia meio doida, mas aí o pessoal abraçou, a Thaís abraçou, uma equipe ainda reduzida na época abraçou a ideia. Nós pegamos um ônibus, juntamos 45 pessoas, entre jovens, adolescentes e senhor, senhora, e a gente juntou e levamos para a cidade de Jaboticabal. Nós fizemos Jaboticabal e Itaiaçu, numa cidade onde estava a missionária Sônia, que veio nos abençoar em 2009. Ela esteve aqui na implantação da igreja de Tremori, e nós então retribuímos indo para lá, e foi um tempo assim abençoador. Uma coisa doida, né, Thaís? A primeira viagem missionária, né? Foi porque a gente não tinha ainda muita consciência dos entraves que a gente ia encontrar lá, né? Então nós fomos, graças a Deus a gente tinha um alojamento muito bom, a gente ficou numa creche, mas os desafios nós não sabíamos, né? O que a gente ia encontrar, e a gente encontrou muitas crianças que vinham sem os pais muitas vezes, e a gente ficava muito preocupado, né, de como atender essas crianças. As crianças ficavam com a gente lá o dia inteiro, e a gente tinha que mandar ir para casa, porque senão dormia lá. Então a gente foi assim, um desafio muito grande. A gente esperava uma coisa menor, e a gente teve muita gente, uma frequência muito grande nos cultos, nos trabalhos na praça. Então assim, foi muito assustador mesmo no começo pra gente, porque eu não tinha experiência. Eu estava responsável cuidando da parte de finanças, cuidando da parte infantil, cuidando dos quartos, e mais tudo mais que aparecia, porque era começo, a gente nem sabia do que a gente ia precisar, né? Depois dessa primeira, a gente começou a perceber que a gente precisava de uma pessoa para cuidar só do dinheiro, uma pessoa para cuidar só dessa parte do censo, e aí a gente foi dividindo, mas no começo era só a gente, Deus mesmo, e graças a Deus foi uma bênção, foi muito especial, porque a gente aprendeu demais, a gente conseguiu alcançar muita gente. Nós tivemos assim muito estudo bíblico agendado, né, além das conversões, que depois a irmã Sônia deu continuidade lá, né? E foi muito bom, assim, um desafio. O ano de 2009 realmente foi um ano para mim assim muito marcante, porque foi o ano que eu participei da Trans, foi o ano que o Coroatro fez a primeira cantata, que foi a experiência com Deus, foi o ano que eu conheci não, né? Comecei a namorar meu marido, foi meu ano, entendeu? Então foi um ano muito especial, e trazer isso, né, para a viagem missionária depois, obedecer esse chamado, foi assim maravilhoso, muito especial. E a gente foi aprendendo as áreas que eram melhor, né, assim, as áreas que eu atuei melhor, e aí fui deixando outras, falando, pastor Júnior, é melhor você arrumar alguém para cuidar do dinheiro, porque para mim fica muito complicado. E agora eu já consigo atuar na parte de ação social como enfermeira. Então assim, é um trabalho que é muito gratificante, né, trabalhar nessa área. O viagem missionária é uma coisa doida, né? Mas nos primeiros anos a gente teve que aprender e montar, né? Já no segundo ano em diante, o Márcio já também, assim, é tudo bem doido, né? A gente vai colocando as pessoas, ó, me ajuda na organização, e o Márcio foi um dos responsáveis nesse período também de nos ajudar, né, Márcio? De forma organizacional, dividindo tribos, né, Márcio? A gente nem tinha essas coisas antes. Eu fui meio que o sogro de Moisés ali, né, o Jetro, né, que fez. Porque assim, a viagem missionária, a gente chegava lá na hora, dividia as equipes e não sabia muito como fazer, né? A primeira que eu fui em Campinas, né, que foi 2010. 2011, que eu tava, como se diz, eu tava um crente não praticante durante um tempo, né? Aí em 2010 eu voltei para a igreja, em 2011 teve a viagem missionária, fizemos a primeira viagem missionária em Campinas, onde foi uma das experiências assim fantásticas, porque assim, uma mulher entrou dentro da igreja endemoniada. E aí, imagina todo mundo orando, e muitos jovens que nunca tinham visto aquilo, enfrentaram aquilo, nunca tinham visto uma pessoa endemoniada, e as pessoas veem o clamor da oração, e o nome de Jesus sendo glorificado ali, para a pessoa ser curada ali na hora. Então ali foi tremendo. Só que a gente sofria muito por aquela questão, né? Tinha os jovens abençoados que, em vez de fazer o censo, né, ia censurar por aí em algum lugar. E aí quando foi no segundo ano, no meu segundo ano, nós fomos para a Vargem Grande. Aí desde ali então
No dia a gente chegou lá, tava 2 igrejas, né? Tava a Igreja Batista aqui do Valor Velho, mas a Igreja Batista do Jardim Olinda. Então assim, se já era complicado você administrar uma igreja, imagine 2 igrejas, né? Então, aí na hora lá a gente pensando como que fazer, ele falou, não, vamos orar, e aí na hora Deus me deu a direção, falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dividir por tribos, porque se Deus lá, com não sei quantos milhares de pessoas, dividiu em tribos, deu certo, porque a gente não pode dar certo que é menos pessoas. E foi abençoador, deu muito certo, ali a gente conseguiu estipular um líder para cada pessoa, e dali a gente começou o trabalho que é realizado hoje, que é dividido por tribos, né? E a viagem de Vargem Grande eu acho que foi um marco, não sei se foi para a igreja, mas para mim foi, porque só aconteceu milagres, né? A praça que a gente nunca ia conseguir, que nunca ninguém, a não ser a Igreja Católica da região, conseguia, nós conseguimos, através do ofício, que nunca liberava para ninguém. Tanto é que no dia que nós fomos fazer a visita, o próprio pessoa da igreja falou assim, a gente vai tentar, mas assim, se a Igreja Católica não der o aval, não consegue. E nós oramos e conseguimos, sem o aval da Igreja Católica, sem a bênção do padre lá, a gente conseguiu com a bênção de Cristo. E aí, o outro ponto foi que nós tínhamos conseguido um local para ficar, que era uma escola, né, pastor? Que era em frente à igreja. A segunda opção era uma casa pastoral, que assim, irmãos, era luxo demais. Cama, colchão, cobertor, tudo. E o terceiro lugar era um orfanato, a 15 quilômetros praticamente de distância do local onde nós estávamos, que era muito longe, a logística, ia precisar do ônibus, e Deus nos reservou o melhor, que foi o orfanato, ficar 15 quilômetros longe do lugar. E aí depois nós descobrimos o porquê de todos os processos, de todos os milagres que aconteceu, de todas as conversões. Eu acho que, não sei se o irmão Walter vai assistir esse vídeo, mas assim, irmãos, Deus fez encurtar o espaço de divisão de cidades. Aconteceu uma situação do ônibus, né, pastor? Isso. Que por um problema lá, o ônibus ia ser apreendido, e se o ônibus fosse apreendido, a viagem missionária para nós acabava naquele exato momento, porque a gente dependia do ônibus para poder levar as pessoas e voltar até o lugar onde nós fazíamos o censo. E quando o ônibus foi parado, o policial falou assim, a gente vai até com você ao local onde está o ônibus, mas se o local onde for o ônibus for fora do distrito de Vargem Grande, mais do que 100 metros, a gente vai ter que prender o ônibus. E, irmãos, era mais de 100 metros. Era bem mais de 100 metros a divisão. Aí o cara chegou lá, parou o ônibus, descarregou, e eles foram fazer a medição. Eu lembro que nessa hora a gente estava almoçando, estava todo mundo. A gente entrou, fez todo mundo parar de almoçar, começamos a levantar um clamor. Os caras saíram para poder fazer a medição com o carro, medindo quilômetro por quilômetro. E assim, a gente já tinha passado, a gente já tinha medido a divisa de cidades e era um espaço bem maior. Eu acho que o espaço que tem mais ou menos da igreja até a Escolinha dos Santos, ali mais ou menos, né, pastor? Sim, que é a divisa da cidade. Então daqui para lá provavelmente dá bem mais de 100 metros. Os caras foram, mediram, e quando voltaram, os caras falaram, gente, a vista dá mais de 100 metros, mas nós medimos aqui, deu acho que 90 metros, alguma coisa assim. E aí foi o milagre de Deus. Tinha um rio ali que apareceu que fez essa divisão. A gente nunca tinha visto o rio. Nunca, a gente passava, nunca viu o rio. Aí os caras chegou e falou, a divisa da cidade é aqui nesse rio. E aí foi acho que ali foi um marco ali para a igreja, a gente viveu muitos milagres do Senhor ali fora das conversões. E uma outra cidade que nós conseguimos alcançar um bom número de pessoas foi a cidade de Conchas, acho que a gente conseguiu praticamente quase toda a cidade. Isso. Foi visitada, as casas, né? E era uma cidade muito engraçada, porque só tinha subida. Nunca vou esquecer Conchas. Cadê a descida dessa cidade? A gente parava, o negócio tem mais subida, meu Deus. Aí detalhe, assim, é uma cidade que 35 graus o inverno deles lá, porque era muito quente. E nessas primeiras viagens, 2 coisas aconteceram interessantes aí em Vargem Grande ainda. A primeira, que a Thaís vai falar, que é da questão da noiva, que ia casar e a gente estava lá fazendo louvor, e a segunda do motoclube, né, Márcio? Mas a Thaís vai falar da noiva. Então, na verdade, o coreto, né, a praça e o coreto eram coladas com a Igreja Católica. E nós estávamos fazendo um louvorzão lá com guitarra e arrebentando, chamando o povo para vir para o culto.
E eu vi a coitada da noiva, desesperada lá no carro. E ela tava porque pra casar, né? Você tava pra casar. eu tava perto de casar, eu ia casar em julho, né? E isso aconteceu no começo, no carnaval. E aí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vamos dar um testemunho, né? E aí na hora que a porta abriu pra ela entrar, a gente parou a música. Parou. Aí ela entrou, fechou a porta e a gente continuou. E aí quando acabou eu fui lá falar com ela, né? Eu fui lá falar com ela, aí na hora que acabou o casamento que ela saiu, eu fui lá, olha, te desejo, né, muitas felicidades. A gente teve o cuidado de baixar a música pra, na hora da sua entrada, não ter interferência, né, na gravação e tudo mais. Ela falou, olha, eu agradeço muito vocês, eu ia odiar os crentes pro resto da vida se vocês tivessem atrapalhado, né, porque foram tanto tempo esperando para conseguir casar. Então assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, de dar testemunho em qualquer situação. E o motoclube, né, Márcio? Isso, na época eu fazia parte do motoclube, né, que é o motoclube cristão, e aí na época eu conversei com o presidente do motoclube, nós conseguimos reunir mais 2 motoclubes e fomos para Vargem Grande, porque o nosso intuito era fazer um evangelismo lá de moto, né, a gente fazer uma parte lá de moto, e foi na época, acho que foi 30 motos, assim, e aí todo mundo ficou espantado, né, porque imagina, porque assim, a gente tá aqui, né, bonitinho, mas como se diz, quando veste a bate-moto fantasia, a gente meio que fica diferente. E muitas vezes o pessoal meio que se escandaliza. E na cidade pequena, né, chega a 30 motos de uma vez, aquelas motonas, foi bem legal, chamou bastante atenção. Então assim, chamou bastante atenção, o pessoal ficou assim, a gente parou no mesmo coreto, só que não tinha casamento. A gente conseguiu fazer uma oração lá e no dia uma vida ganhou, no tempo que nós ficamos lá, a gente conseguiu ganhar uma vida para Cristo lá. Um rapaz do motoclube conseguiu evangelizar um senhor lá, que ficou interessado pelas motos e a gente conseguiu ganhar ele para Cristo. Isso aí, as curiosidades de viagem missionária, mas Deus tem sempre nos abençoado nesse tempo, né? E se você quer saber o que acontece numa viagem missionária, bora participar. Em relação às nossas viagens missionárias, né? A viagem missionária, eu acredito que ela partiu, acredito que lá atrás no coração do pastor Luiz, né, quando a gente já fazia algumas viagens, não era uma viagem assim de ficarmos vários dias, alguns dias dormindo no local, mas já me recordo eu ainda criança, algumas eu não podia, porque minha mãe não deixou. Poxa mãe, eu fiquei bravo aquele dia que ela não deixou eu ir naquela, deixou o Davi ir e não deixou eu ir, mas tudo bem, esse caso passa. Eles foram, acho que para Minas, foram para alguns lugares aí, mas a viagem missionária no modelo que nós temos hoje iniciou-se em 2010. O pastor Júnior já estava como pastor de jovens aqui na igreja e começou no coração dele esse propósito de separarmos o carnaval para a gente ir para alguma cidade realizar a obra missionária. Um detalhe é que todo carnaval nós saímos para um acampamento, nós reservávamos um sítio e íamos para o acampamento, passávamos alguns dias ali, tinha sim cultos, tinha louvor, tinha adoração, tinha ministrações, mas era mais uma área de lazer, nós ficávamos jogando bola, muitas vezes dava briga, então assim, brigava de dia, mas pedia perdão à noite no culto, mas era um acampamento da PIB do Valo Velho. E aí o Júnior teve esse direcionamento de Deus para separarmos o carnaval de 2010 para a gente ir para a viagem missionária. Então, a primeira viagem missionária que nós fizemos foi para Jaboticabal e passamos um culto, uma noite em Itaiaçu, uma cidade próxima. E foi um desafio maravilhoso, porque nós éramos bem jovens, o pastor Júnior já era casado, mas nós éramos assim, foi um grupo de jovens, o pastor Luiz esteve à frente na direção. Mas nós reunimos uma galera, oramos e nós fomos para lá, com a intenção de fazer uma viagem missionária. Qual foi o método adotado? Nós faríamos o seguinte, nós iríamos nas casas, dizendo que estávamos fazendo um censo, levantamento de algumas necessidades, e através disso evangelizaríamos as pessoas e as convidaríamos para o culto que a gente estaria fazendo na praça. Então assim, foi tudo desafiador, não tínhamos experiência nisso. Foi a primeira viagem, e a gente ainda lembra hoje, né, que talvez tenha sido a melhor viagem, pelo fato de não sabermos o que íamos fazer, era tudo muito novo. As outras viagens também nós somos totalmente na dependência de Deus, mas talvez essa tenha sido um pouco mais, porque como nós não sabíamos nem o que íamos fazer, nós entregamos totalmente nas mãos de Deus e encaramos esse desafio. Mas foi maravilhoso, sabe? A primeira viagem missionária foi maravilhosa. Ficamos numa creche, numa escola muito boa, um povo muito receptivo. E esse ainda é uma das nossas conversas, né? Quando nós estamos ali
planejando a próxima viagem, geralmente fazer sempre viagens para locais, para cidades do interior, mas não é menosprezando o povo, nada disso, mas é um povo mais receptivo, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje o povo da capital você bate na porta, capaz do cara jogar um balde de água fria no inverno em cima de você. Mas então foi muito bom, a experiência foi muito boa, tivemos várias conversões, várias crianças, nós descobrimos ali um talento muito bom do Samuel, que é ser palhaço. Nossa, o Samuel, quando entrou na festa das crianças de palhaço, as crianças deram pulos, mas não pulo de alegria, pulo de medo, porque todas as crianças saíram correndo, coitado, de medo de Samuel, tanto que o Júnior teve que pedir para tirar o Samuel de cena, porque estava assustando as crianças. Não sei se você vai editar isso, mas eu tive que falar porque marcou a primeira viagem missionária. Então foi muito bom, e aí dentro disso nós vemos o resultado da primeira viagem missionária, já planejamos a segunda, e de 2010 até o ano de 2020 nós vemos fazendo viagens seguidas, todos os anos tendo a viagem missionária. No carnaval a gente separa esses dias para estar indo para uma cidade do interior, uma cidade até mais próxima, para levar a palavra de Deus. Então nós levamos uma equipe de pessoas que vão assessorar nessa parte social. A gente leva cabeleireiros, a gente leva o pessoal que faz o exame de vista, né, o Éder e o André. Já levamos também pessoas para dar assessoria jurídica. E assim, as irmãs que vão para cozinhar. É toda uma equipe que foca no único resultado, levar a palavra de Deus através da própria palavra, através dos louvores e através também das ações sociais. Então, viagem missionária para mim marcou muito, por quê? Porque o Júnior me chamou na primeira viagem missionária, eu era líder de equipe, mas depois ele me chamou para fazer parte da coordenação, para fazer parte do planejamento da viagem, e a minha esposa, a Jéssica. Então, quando é viagem missionária, a gente vai de cabeça mesmo, a gente consegue, graças a Deus, a gente planeja, é aquela correria de estar chamando as pessoas para ele, porque não tem o número exato ainda, de estar pedindo a doação para os irmãos dos alimentos, mas nada disso se compara ao resultado de chegar numa cidade, de ver os olhares das pessoas, primeiro de dúvida, quem são essas pessoas, e depois ver os olhares das pessoas ali se prostrando aos pés de Cristo, entregando a vida delas ao Senhor. Nada, nem o cansaço, nem o sol escaldante de andar para fazer o censo, nem as noites mal dormidas em uma escola, num colchãozinho, num colchonete dessa finura. Nada disso se compara à alegria de ver as pessoas se entregando ao Senhor, porque tudo isso, nós estamos cansados, o corpo está pedindo, eu quero cama, eu quero descansar, mas o Senhor renova as nossas forças, e quando nós vemos aquelas pessoas ali se entregando a Cristo, tudo isso é recompensado, o Senhor o Senhor renova as nossas forças, né? A palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É o que acontece na viagem missionária. Nós esperamos no Senhor aquilo que Ele possa fazer, e o Senhor vai renovando as nossas forças em cada viagem. Então, todas essas viagens marcaram bastante a gente. Tivemos viagens missionárias com pessoas queridas que até já partiram para a glória com Cristo, mas que foram extremamente importantes nessas viagens. E assim, cada uma tem a sua história à parte, cada uma tiveram acontecimentos maravilhosos. Tivemos pessoas que foram bater na porta do local onde nós estávamos, endemoniadas, porque Deus enviou para que aquela pessoa fosse liberta. Então assim, tudo isso marcou a nossa vida, tudo isso também faz parte de uma base para aquilo que nós temos na igreja hoje. E nós entendemos que a PIB do Valo Velho tem sim um chamado missionário, nós entendemos isso. E essas viagens, elas têm sido maravilhosas, tanto nas nossas vidas, de nós que participamos da coordenação, na vida daqueles que acabaram de chegar na igreja, a gente convida, vamos para a viagem, uma pessoa vai e volta totalmente diferente, com um novo olhar daquilo que é o cristianismo, e na vida das pessoas na qual nós visitamos. Então, nós só temos a agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade das viagens missionárias. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Luiz, do pastor Júnior, da nossa equipe que é formada, e assim, nós não vemos a hora, a gente não vê a hora dessa pandemia passar para voltarmos com as viagens missionárias, porque se tem algo que nós fazemos, não estou dizendo que a gente não faz as coisas de coração, mas tem algo que a gente faz e que a gente consegue ver um retorno ali imediato em viagem missionária, porque a gente está num local totalmente diferente, e a gente percebe nas pessoas que elas estão precisando de Cristo, e nós estamos levando Cristo àquelas pessoas. Então, a viagem missionária mudou as nossas vidas, é um acontecimento que nos fez e nos faz mais fortes a cada ano, e glória a Deus pela essa estratégia que Ele deu aos pastores, para que a nossa igreja esteja ali visitando outros locais e levando o Evangelho de Cristo. Então, viagem missionária na nossa vida é isso. É desafio, é correria, é cansaço, é sono, muitas vezes é fome, mas acima de tudo, é ver vidas prostradas aos pés de Cristo, declarando totalmente a suficiência nele. E é isso que vale.
salvação de vidas, transformação de vidas, vidas sendo quebrantadas, cidades sendo modificadas, porque a gente tem certeza que por onde nós passamos, não porque somos nós, mas porque Cristo está ali, mas por onde nós passamos, aquelas cidades não são mais as mesmas. Glória a Deus por isso. A primeira que eu fui foi Itaporanga, só que eu fui com a Luísa muito pequenininha, fui de carro com o André. E lá já me apaixonei, assim, eu gosto muito de ação social, então lá foi uma coisa que eu quis ajudar muito, sempre que podia, né, porque a Luísa tinha 1 ano e pouquinho, mas quando começam os testemunhos após um dia inteiro na rua, um dia inteiro de trabalho, é, assim, gratificante saber que a gente está ali, que Deus tem um trabalho tão grande ali, né, em qualquer cidade que a gente vai. A minha primeira foi Taquarituba. O pastor Júnior já me colocou num rabo de foguete, que eu fui como responsável por todo o equipamento de som da igreja. Então foi um desafio para mim por ser a primeira, mas muito gratificante, porque você vê, eu era só o menino do som lá, mas não era, porque pessoas se achegam a você e o Espírito Santo te usa de formas que você não imagina que vai ser usado. Então a viagem missionária engrandeceu muito a minha vida espiritual, a minha vida como família, a valorizar o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida. A gente vê cada coisa em viagem missionária que está muito fora da nossa realidade hoje. Então, essa de Itaquarituba, que o Renan falou, eu também fui na liderança, mas eu queria ir para a rua, porque era uma experiência nova para mim. E aí eu fui como liderada pelo Gabriel Balançuelo. E com ele eu aprendi muito, assim, porque ele foi uma pessoa muito de Deus, né? Eu aprendi muito com ele, aprendi como abordar as pessoas, aprendi que você tem que pesquisar o versículo ali, mostrar para a pessoa na Bíblia mesmo, porque às vezes você fala meio vago, a pessoa fica te olhando assim, tipo, de onde você tirou isso, né? Então eu aprendi muito com ele, foi muito enriquecedor para mim, tanto ir na liderança, que é um desafio muito grande, né? Porque liderar jovem, adolescente que está ali, mas é muito gratificante. Uma experiência que me marcou bastante foi na segunda viagem missionária que eu fui, que foi para Alvorada do Sul, no Paraná. Acho que é uma das mais longas que a igreja já fez. E o pastor me deu a responsabilidade de liderar um grupo. Eu nunca tinha ido para campo mesmo, em viagem missionária. E para me ajudar, tinha uma pessoa na minha equipe que já tinha participado de viagem missionária. Os outros eram todos mais novos. Então, você ter a responsabilidade de liderar algo que você nunca tinha passado e ter que ensinar outros que nunca foram em viagem missionária. Então, mas o Espírito Santo de Deus, ele é transformador e maravilhoso, porque a equipe foi muito bem e nós temos muita história para contar e tenho contato com muitos deles ainda. Essa de Alvorada do Sul também eu fui, aí eu já fui como líder de equipe. E assim, o Oberdan na época até brincou que pra gente a gente só parava pessoas que tinham perdido o filho, que estavam com dificuldade com o filho, que o filho tinha ido embora. E aí uma coisa que me tocou muito foi uma mulher, ela e uma criancinha de uns 2, 3 anos. E ela falou pra mim que ela tinha perdido um bebê recentemente, ela estava muito mal. Eu comecei a conversar com ela falou que ela não saía de casa, que ela sabia que o filho dela precisava brincar, mas ela não queria sair de casa. E eu convidei eles para irem na festa das crianças, mas eu convidei assim com uma esperança muito grande, sabe? E aí eu cheguei na festa das crianças, que eu me sentei, o menininho chegou com a mãe junto, e aí ele veio correndo e me deu um abraço, gente. Aquilo pra mim até hoje, eu lembro, me dá vontade de chorar, uma vontade gigantesca assim de chorar, porque foi muito emocionante. A mulher não saía de casa pra nada. E aconteceu essa situação, né? E o Oberdan foi mordido por um cachorro. O Oberdan foi mordido por um cachorro, exatamente. Eu entrei em desespero total. A moça já queria me dar todas as vacinas do cachorro para mostrar que estava tudo bem. Pensa a gente no meio de uma viagem missionária ter que levar o Oberdan pro hospital, porque foi mordido por um cachorro. É só o Oberdan mesmo. Foi. A segunda de Cravinhos, para mim, assim, foi bem puxado, porque eu fui responsável por todas as equipes. Então, olha só, a primeira eu era o menino do som, na segunda eu já fui para a rua como líder de equipe, e na minha terceira viagem missionária eu já fui o líder de todas as equipes. Então
eu e a Glaucia, a gente ficou até de madrugada desenhando o mapa da cidade. A gente colou o mapa inteiro na nossa sala da cidade e aí a gente foi pintando as ruas que a gente ia ter que fazer os caminhos. E depois ainda reduzir esse mapa em 12 para entregar uma cópia desse mapa para cada equipe, porque os lugares eram bem afastados, mas foi muito bom. Assim, foi uma experiência bem legal e uma responsabilidade muito grande, né? Você liderar 12 equipes espalhadas pela cidade. E nessa viagem, uma coisa que me marcou muito, eu recebi uma massagem no pé da Thaís. Sensacional, porque eu tive uma tendinite no meu pé direito, porque eu não estava com o calçado adequado para andar o tanto que eu andei. Fica a dica, gente. Viagem missionária, tênis confortável, porque anda bastante, viu? Essa foi a última, né? Que foi a de Cravinhos. Eu fiquei interna. E aí eu vi, como eu ajudei muito na ação social, é uma coisa que despertou em mim uma vontade muito grande. E aí eu fiz um curso, eu estou estudando, né, estética, mas eu fiz um curso específico de King Massage, que é aquela massagem da cadeira, para trabalhar em qualquer ação social que tiver. Então eu fiz ela especificamente pensando nas viagens missionárias. Porque eu sou apaixonada em cuidar da pessoa. Eu acho que se a pessoa vem até você com uma palavra de carinho, alguma coisa, já é um cuidado. Os nossos acampamentos. Os nossos acampamentos são momentos de encontros com Deus, celebrações mesmo. A gente adora o Senhor com intensidade, a gente celebra, a gente pula. Eu vejo que o acampamento é um momento que a gente está mais livre, né? Então a gente celebra demais ao Senhor, a gente se alegra muito, adorando ao nosso Deus. E uma das marcas do nosso acampamento, dos nossos acampamentos, é que a gente pede, por exemplo, a gente faz o culto lá. Eu até esqueci o nome agora do culto, mas todo mundo vai de branco. E a gente coloca um monte de luz, acho que é culto das luzes, alguma coisa assim. E a gente celebra ao Senhor, a gente canta vários louvores ali, a galera celebra muito, a galera pula muito. Então isso é algo que é muito marcante, né? Sem dúvida, a época que a gente veio para cá, a gente não éramos jovens ainda. A gente era adolescente, mas a gente era considerado como jovens da época, né? E se não fosse a nossa estrutura aqui dentro da igreja, né, a gente tinha um mundão lá fora, que era totalmente diferente do mundo de hoje, que era bem mais complicado. E a gente vivia aqui, né? A nossa vida era a igreja. Naquela época não tinha redes sociais, não tinha esse meio de comunicação, então pra gente, a nossa comunhão era ao vivo mesmo. Era a gente um com o outro, a gente confraternizando, aqui ou na casa de qualquer outro irmão. Então, na nossa época, impactou muito, inclusive até no que nós carregamos até hoje, né? Nós temos muitas amizades que foram feitas naquela época que a gente traz até hoje por causa dessa convivência. Para mim foi muito importante porque eu vim para a igreja, meus pais não eram da igreja, né? Vim com a irmã Lourdes ainda, com a Andréia, e aprendi tudo que eu aprendi, a base que eu tenho hoje, eu aprendi lá, né? Lá atrás, com o pastor Luiz, com a irmã Antônia, que são até hoje referência para mim. Então eu cheguei naquela união, com os jovens se reunindo todos os domingos, a gente se reunia todos os domingos antes do culto, aprendia da Bíblia, o Baltazar ensinava muito a gente, o Márcio, aprendi muito com esses irmãos, muito mesmo. A base que eu tenho hoje de cristianismo, do que eu aprendi, foi com esses irmãos, com as reuniões que a gente fazia, a gente ensaiava antes do culto. Então, os jovens cantavam todos os domingos, a gente cantava todos os domingos na igreja. Então, para mim, que vim de um lar que não era cristão, minha mãe ia na igreja, mas o meu lar não era um lar cristão, para mim foi fundamental para ser o que eu sou hoje, né? Foi a base para que eu pudesse crescer, não só como cristã, mas como pessoa também. É um acampamento inesquecível, inclusive, né? Porque a gente fala sobre ele até hoje. Foi um acampamento muito bom, a gente era muito unido. Não que os jovens de hoje não sejam, é que a vida é outra. Na nossa época não tinha WhatsApp, não tinha internet, então era o estar juntos mesmo. E esse acampamento, na minha vida, e eu acho que na vida do Antônio Marcos também marcou muito. Foi o primeiro, né? Como a gente estava falando agora há pouco, esse acampamento foi o primeiro organizado pela igreja, que na realidade não tinha organização nenhuma, né? A gente ia assim, na vontade mesmo, e ia, né? E dava certo. E dava certo. Se a gente for fazer uma visita lá hoje, né, se fosse por retroceder no tempo, e ver como é que estava as condições daquele local lá, é inviável, né? Inviável.
não tinha condições nenhuma, mas a gente ia e gostava, tanto que a gente falava mais umas 2, 3 vezes, e pra gente era muito legal e era o que a gente tinha. E era impactante, não, além da comunhão, a gente tinha algo da igreja mesmo, que renovava a gente ali, né? Os acampamentos não eram só diversão, né? A gente ia não só para diversão. Existia um lado espiritual que era bem forte em acampamento mesmo, né? Então era bem legal isso. A gente passava algumas horas do acampamento, tendo culto, tendo estudos, que gerou a pergunta do Rodrigo, se o estudo não ia acabar, né? O estudo vai acabar hoje. Eram estudos longos. Mas inclusive as pessoas, os preletores preparavam por muito tempo os estudos que eles iam dar no acampamento, que era uma série de conferências, digamos assim, né? Era uma série de estudos que eram pro acampamento e você queira ou não, você tinha que estar lá, né? Não existia isso. Ah, não, no estudo eu não vou. Não, se você não for no estudo, você não vai a lugar nenhum. E também não existia nessa rebeldia, né? Ninguém era rebelde a esse ponto de não querer ir. Então, apesar de não existir estrutura quase que nenhuma para se fazer um acampamento, nós fazíamos, gostávamos e era bem impactante. Tanto na vida, tanto de comunhão em termos de amizade, quanto na doutrina da igreja, né? Aquilo era bem que norteava a gente, assim. Era algo bem legal, assim. Porque tinha algumas pessoas, assim, um grupo que não ia, assim, eram poucos, e eu olhava e falava, meu Deus, como que essa pessoa consegue ir à igreja só no domingo à noite? Eu achava, para mim aquilo era um absurdo. Porque nós éramos atuantes na EBD. E dali, depois da EBD, ou ia para a casa da irmã Antônia, você deve lembrar bastante disso, dos jovens tudo lá na sua casa, ou ia para a casa da irmã Lisier, ou ia para a casa do irmão Renato. Domingo era dia de festa, era dia de celebração. A gente vinha para a escola dominical, se juntava com os outros jovens, iam cada um para a casa de outro e voltava para o culto à noite. Então, domingo era dia de celebração, era realmente uma bênção. E a EBD, só terminando, e o final de semana da igreja, que incluía a EBD, não era só a EBD em si. Então a gente tinha aqui o ensaio dia de sábado, que também não era só cantar, e sempre existia alguma parte de palavra. De manhã tínhamos a EBD, e que já emendava ou a gente ir confraternizar na casa de alguém, ou então construir aqui. Esse templo, muitas vezes, eu, Márcio, Robson, Alex, o Nilson, Paulo, já tivemos que ficar carregando o bloco de lá para cá, né? Organizando as coisas de material que a gente era meio que obrigado a gente também fazer porque queria. E é o que alicerçou a nossa fé hoje, né? Nós somos espiritualmente o que somos hoje, conseguimos permanecer, porque permanecer no caminho cristão não é fácil. Para um adolescente, para um jovem, é muito mais difícil, né? Porque as ofertas do mundo são muito grandes. Então, o que alicerçou para que nós pudéssemos estar hoje aqui firmes em Cristo foi o que a gente aprendeu lá, toda a palavra que foi pregada em cada vigília, porque eu não sei, quem está vendo, possa ser que alguns não vão entender, mas não tinha vigília na igreja, né? A maioria das vigílias eram feitas nas casas das pessoas, e a comunhão era muito grande e fez com que a nossa fé fosse fortificada, para que hoje nós pudéssemos estar aqui contando essa história e também contar para os nossos filhos, ensinar, né, os nossos filhos que é possível, né? Apesar do tempo ser diferente, das coisas serem diferentes, é possível sim nós sermos um grupo forte. Tem uma frase do pastor Ziel Machado que eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver com a nossa igreja. Ele fala que toda adoração desemboca na missão. Isso tem muito a ver com a PIB do Valo Velho, tem muito a ver com as nossas raízes. Por quê? Porque todos os eventos que nós realizamos de celebração, eles têm como objetivo evangelização. Quando o pastor Zé Machado fala da missão, a gente consegue entender muito forte isso. Que todas as nossas celebrações, seja instituto, viagem missionária, acampamento, congresso de mulheres, congresso de homens, o louvorzão, tudo que aconteceu aqui na igreja, os aniversários, aniversário da igreja é 3 dias de celebração, de festa mesmo, a virada do ano, o culto da virada do ano, culto de gratidão, todos eles têm como objetivo a evangelização. Então a gente celebra ao Senhor, a gente se alegra ao Senhor, é uma igreja viva e a gente celebra mais ainda
porque pessoas se convertem, pessoas aceitam a Jesus. A gente leva o nome de Jesus através dessa raiz que é a celebração da nossa igreja. E olha que a gente leva muito a sério o que a Bíblia diz, que quando alguém se converte, a festa nos céus. Porque a nossa igreja celebra demais. Tem como essa raiz, vamos dizer assim, celebrar o Senhor, e simplesmente pelo fato de que quando nós celebramos, nós conseguimos também, junto com os céus, fazer festas, porque pessoas aceitam a Jesus. Então, esse cunho, vamos dizer assim, essa raiz da evangelização é muito forte na vida da nossa igreja. Em 2005, eu fui convidada para fazer uma peça com a Irmã Consolação, porque foi Dia do Pastor. Então, ela me colocou, inclusive, numa situação bem difícil, porque eu falei para ela, irmã, eu não vou conseguir. Eu tremia tudo. Você vai conseguir, porque você, irmã, você tem capacidade para isso, Deus vai te fortalecer. E assim foi feito, porque foi na dependência de Deus, pela misericórdia dele, porque senão nada teria saído. E olha que eu gaguejei bem, porque eu não sabia nem falar Corveiro, que é a cidade do pastor Luiz. Aí, em 2006, teve o final do ano, né? E a Brenda, o Bezalel em si, ele estava fazendo uma coreografia. Então a Brenda teve a ideia e falou assim, mãe, por que você não junta teatro? A gente tinha essa liberdade para fazer e vamos fazer alguma coisa, tudo junto, o teatro e a coreografia, né? Então foi assim que foi feito. A música, eu não me recordo agora o nome da música, mas sei que foi Rei da Glória. Eu coloquei o pastor Júnior como Jesus. Então estava uma turma, nós todos de preto para fazer uma guerra que estava vindo espiritual, né? E então nós fizemos essa peça e no final todos de branco. E quando entrou o Rei da Glória, o pastor Júnior me surpreendeu, porque neste momento ele levantou, ele entrou vestido de Jesus, com uma coroa, mas ele se jogou no chão, no altar, no púlpito, e falou, o Rei da Glória. Nossa, foi muito lindo. Arrepia só de lembrar, né? Mas foi assim que eu fui criando coragem, mais o incentivo da Irmã Consolação. Sempre ela nunca desistiu de mim, falando assim, vai que a irmã tem capacidade, vai que Deus te capacita. E foi dessa maneira. Então, foi quando eu e a irmã Luísa, nós fomos eleitas para fazer parte do teatro mesmo e assumir. E nós decidimos escolher um nome. Ela escolheu Jerusalém e eu escolhi Shekinah. Então, por algum motivo, ficou Shekinah. Mas que é a glória de Deus, né? Então, e foi assim. E até hoje nós estamos aqui. Para a glória do Senhor, nós estamos há 15 anos com o Shekinah na igreja. Verdade. Ao mesmo tempo que é muito difícil para todos nós, os atuantes principalmente, porque sempre vai haver dificuldade para a encenação, para os ensaios, né? E nós trabalhávamos aqui na igreja, tinha que esperar o momento dos meninos que estudavam, outros estavam começando faculdade, outros começando a namorar, aí já não aparecia mais. E a gente sempre colocando outras pessoas no lugar, mas Deus sempre no controle de tudo. E quando aparecia lá em cima, que era o momento da peça mesmo, ninguém sabia qual era o defeito que tinha, só nós sabíamos o que estava falhando, né? Mas, para a glória do Senhor, sempre alegrou a igreja, e eu acredito que alegrava sempre a Deus, né? Tivemos o Rap Gospel, foi muito, muito, assim, gratificante, porque essa rua enchia de pessoas aqui. Às vezes o pastor Luiz, ele pedia até para fechar, a prefeitura vinha e fechava para nós podermos fazer peça, e muita gente, muitas almas foram salvas. Nós temos aqui
no mínimo 8 pessoas que se converteram devido ao rap gospel. E assim as peças também faziam parte. E depois de tudo isso, nós fazemos as peças aqui na igreja. Quando vinham as outras igrejas aqui, aí começaram a pedir para o pastor Luiz convidar a gente para ir para fora. Então nós fizemos peça no pastor Edelino, fizemos peça no pastor Rubens, que Deus o tenha, né, no momento. Fomos umas 2 vezes lá, fizemos muitas peças na rua, né? Fomos no Idemori, fomos em muitas outras igrejas que agora eu não consigo lembrar, mas foram muitas. E depois daí, Deus foi nos abençoando, foi quando, para a glória do Senhor, o pastor Júnior teve uma chamada. Ele tinha um sonho de fazer missões lá fora. Aí tudo desenvolveu assim, Deus foi abençoando e nós fizemos muitas viagens, né? E aí ele falou assim, irmã, bora com o teatro. Foi aí que nós fomos, e até hoje. E depois disso, tivemos o Submerso. E tivemos convite para outras igrejas também. Então, olha, nós sempre estivemos na dependência de Deus, e pela misericórdia de Deus, o Shekinah está aqui. Gente, é difícil até falar, porque é uma emoção tão grande, porque nós somos uma igreja, todos. Um é o braço, outro é a perna. Então, o teatro é um pedaço do corpo de Cristo. Mas cada um olha o seu departamento, o seu ministério. Então, o átrio com o louvor ganha almas também. A coreografia, com a coreografia, às vezes as pessoas se comovem com aquilo. E o teatro também faz parte, fora a pregação. Sem dúvida nenhuma, o que fecha é a pregação. Mas o teatro, eu que não consigo fazer uma coreografia, e nem cantar, e nem tocar, então Deus me deu o dom de trabalhar com teatro. Então é muita emoção quando a gente vê assim, alguém, quando a peça está acontecendo, nossa, eu olho para as pessoas para ver a reação delas, né? E teve gente, muitas pessoas lá nas viagens missionárias que fizemos, muitas pessoas que eu vi chorando devido à peça. Então é muito gratificante. A cantata musical, ela sempre foi dirigida pelo Eduardo, pela Thaís, né? As pessoas que são direcionadas a isso. Então, o teatro entrou para somar. Então, é muito bom, foi muito bom. O primeiro musical que nós fizemos aqui, olha, foi luta, era a roupa que nos servia, às vezes a pessoa atrasava para chegar, como no caso, vou citar a irmã Anisley, a doutora Anisley, ela estava atendendo, não podia chegar, e ela chegou, e qual que é a minha roupa, e entrou ali por trás, e entrou já cantando, não sabia nem que louvor que estava acontecendo, mas ela conseguiu, então era uma loucura. Então eu ficava lá embaixo, porque eu não sou de subir, eu sou dos bastidores. Eu não consigo, só pela misericórdia de Deus que eu estou aqui agora. Porque para mim é difícil, então eu gosto de ficar atrás dos bastidores para colaborar. Então, sempre somando com a igreja, mas o musical, as cantatas sempre foram muito lindas e eu creio que alcançou o coração de Deus. A experiência com Deus foi algo que mudou assim a cara das cantatas, né, das apresentações de coral. Das apresentações de coral. Eu me lembro que a Thaís fez um convite, falou, ó, nós vamos fazer um coral, né, vamos fazer um coral de aniversário da igreja, não sei quantos anos a igreja estava completando, se era 30 anos, né? Foi em 2015 ou 2016. 15, foi 15. Então aí a Thaís fez um convite e falou, Eduardo, nós vamos fazer um coral, né, uma cantata, né, como se fosse aquelas cantatas de Natal,
mas eu queria fazer algo diferente, né? Vamos fazer algo diferente. E aí a gente pensou, fez roteiro, fez iluminação, fizemos algo totalmente diferente, principalmente que a gente tinha a banda ao vivo. Então nós tínhamos uma banda excelente, a Gabriela Peixoto nos ajudou e, na verdade, coordenou a parte musical, a banda, né? E nós fizemos ali, eu acho que duas partes mais interessantes da experiência com Deus é quando nós fizemos Jesus levitar, né? Sim. Fizemos Jesus. Eu não vou contar o segredo, se você acompanhou a experiência com Deus. Não vamos queimar o segredo. Não vamos contar o segredo. E também quando a gente fez a cruz, Sai Sangue na música, que dizia ao contemplar a Rude Cruz. E aquele momento nós olhávamos as pessoas e as pessoas estavam chorando ali, as pessoas emocionadas com aquela passagem, né? Ao contemplar a Rude Cruz. Que por mim morreu Jesus. Naquele momento eu me lembro que a cruz saía sangue no pano revestido na cruz e as pessoas se identificando com a importância do sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Sim, foi um grande desafio porque nós estávamos acostumados a fazer a cantata de Natal, sempre com playback, com uma dinâmica um pouco mais tradicional, então foi a primeira vez que a gente desenvolveu assim um trabalho mais animado, vamos dizer assim, né? Porque a gente tinha banda ao vivo, que foi um grande desafio para o coral, que não tinha hábito de cantar com essa banda. A gente tinha como base o Coral Cantares e algumas pessoas que agregaram. E também, além disso, a gente tinha encenação, tinha efeito especial. O próprio coral se movimentava, então eles vieram até a cruz. Eles tinham algumas coreografias que eles faziam, então assim, o coral estava acostumado a cantar sempre com a pasta na mão, e isso a gente teve que deixar. Então foi um grande desafio, e todo mundo topou com a gente, todo mundo se esforçou muito. Eu lembro que eu estava com um bebê pequeno, mas foi tão legal, sabe, a gente ver o resultado, e isso trouxe pra gente muitas ideias para o futuro, para novas apresentações e novos trabalhos, e foi muito legal, foi muito especial, presentear a igreja no dia do aniversário, né, com essa apresentação, foi muito bom. Falar sobre o musical Cantai é algo também que foi, assim, revolucionário e marcante, né? Marcante. Também foi um desafio gigante, assim, para as pessoas. Eu tinha essa ideia na cabeça, eu sempre assisti musicais e gostava muito de musicais. E aí foi ao contrário da experiência com Deus. Eu fiz o desafio para a Thaís, né, o desafio para o pessoal, de a gente fazer uma apresentação na igreja, né, desse musical, um verdadeiro musical, onde a gente cantava, dançava, interpretava. Contamos a história aí do Cantai, a história da construção do Templo de Salomão. E foi um momento marcante, assim, eu na minha vida até me sinto arrepiado aqui, porque foi algo que a gente nunca imaginou fazer e era coisa que estava além da nossa criatividade e tudo. E ali foi um trabalho que foi todo nosso aqui da igreja, um trabalho desde escrever, desde das versões de algumas músicas. A gente pegou uma música de um cantor americano e fizemos as versões em português, né? E fizemos toda a coreografia, tudo foi nosso aqui da igreja, de todo um trabalho em conjunto, e aquilo pra gente foi muito marcante, o musical Cantai. Sim, o Eduardo, ele sempre virava e mexia, ele falava pra gente, né, desse musical, que ele já tinha em mente fazer. E aí, um ano antes, que foi o ano que a gente fez a experiência com Deus, a gente conversou e falei, Edu, vai escrevendo então, enquanto a gente executa esse, que já é uma coisa um pouco mais roteirizada, que já veio mais organizada, e enquanto isso você vai escrevendo o seu, e aí você me ajuda nesse, e depois a gente faz o outro, né? E assim que foi. Então a gente recebeu com muito carinho nessa ideia do Eduardo de fazer esse musical. Foi um desafio muito grande, porque era tudo novo. A gente trabalhar com coreografias, as meninas que estavam acostumadas a cantar
e não dançavam, aprenderam, dançaram, fizeram a coreografia. Então foi muito legal, né? Foi um grande desafio. Foram muitos meses de preparação, de ensaio, de preparação de figurino, de cenário, porque o cenário trocava o tempo inteiro. A gente teve que escolher com muito carinho o Rei Salomão, porque ele tinha muitas falas, muitos solos. Então foi um grande... Foi brilhante. O Timóteo fez um trabalho maravilhoso, assim. E foi muito legal. Foi uma delícia participar. Foi uma delícia poder desenvolver junto com o Eduardo, né, esse trabalho, esse projeto. Muitas coisas que no meio do caminho acabaram caindo na nossa mão também, né? Sim. Que aí eu, por exemplo, ia ficar só com a parte das vozes e quando me vi já estava fazendo coreografia, já estava envolvido em todas as outras coisas. Quer dizer, não é só voz, é coreógrafa também. E o Eduardo também, que coordenou a banda, né? Eu imagino o desafio que deve ter sido para vocês. Eu e o Isaac ali tomou a frente também. Né? E os meninos também foram fantásticos. Sim. Os meninos, eles se dedicaram, houve uma dedicação total. Ali foi um trabalho em equipe, mas principalmente, quando se trata de um grupo grande de pessoas, foi em torno de 20 pessoas, se não houvesse a dedicação por parte de todos, é um trabalho que jamais sairia. Sim. E houve essa dedicação por cada um, tempos e tempos, horas de dedicação, meses, né? Abrimos mão de família, mas assim, quando saiu o resultado, quando principalmente nós finalizamos ali aquela cantata, aquele musical mesmo, a gente realmente, eu me senti aliviado de uma forma que... Realizado. Né? Realizado. A sensação de você... colocar um sonho em prática, né? Sim. Eu sinto muito isso. Porque era uma coisa que quando a gente começava a conversar sobre, a gente viajava assim, pensando, mas a gente não imaginou que ia ser tão bom, né? Porque a gente nunca tinha tentado fazer algo desse tamanho, a gente não tinha uma estrutura real para dar conta de fazer aquilo, mas Deus, ele é um especialista em realizações, né? Sim. E ainda mais quando nós estamos aqui dedicados na obra dele, quando a gente quer fazer algo para a obra dele, né? Ele vai capacitando, ele vai dando condições para a gente. E foi lindo, assim, foi maravilhoso. Nós fizemos 2 apresentações, 2 fins de semana seguidos. E... Legal que na primeira apresentação o pessoal não percebeu, mas a gente cometeu várias gafes. Vários erros, Já a segunda não. A segunda saiu tudo perfeitinho. Como tinha que ser. Como tinha que ser, foi lindo. Foi maravilhoso. Para mim, um dos momentos mais memoráveis da minha vida, né? Foi a realização desse uma situação que aconteceu até durante os ensaios do musical Cantai, acho que com um mês, no comecinho dos ensaios, sim, né? Onde a gente precisava até bastante dedicação. Foi dia 16 de maio de 2016, né? Exatamente, em Embu-Guaçu, eu moro em Embu-Guaçu, e deu um vendaval, e esse vendaval destruiu a empresa que eu trabalho, e destruiu completamente. E o pastor Luiz foi me visitar com o pastor Júnior, foram visitar a empresa já, né, a gente já começou a reconstrução ali logo na sequência. E esse é um momento que tocou muito na minha vida. E ali o pastor Júnior perguntou, né? Eu falei, sábado nós temos ensaio, sábado a gente está lá para ensaiar. E o pastor Júnior falou, mas aqui está tudo destruído, né? E pelo que o pastor Júnior viu, ainda já estava bem encaminhado, né? O nosso prédio era um prédio novo, um prédio com apenas 2 anos de construção, então era tudo novinho, e ele viu aquele prédio todo destruído. Mas a gente entendia ali que o servir ao Senhor era uma questão de necessidade, uma questão de prioridade, e não é porque tinha acontecido aquela situação, porque até mesmo que não caiu uma folha sem a permissão de Deus, e Deus permitiu que aquilo acontecesse, e nós não íamos parar a nossa vida, principalmente a realização do nosso sonho, para aquela situação ali que seria superada tranquilamente pela vontade de Deus. E aquilo ali, a gente veio normal, ensaiamos normal até acontecer o musical, e aquilo não foi empecilho pra gente, não. Graças a Deus, tá lá o prédio construído, bonitinho, superamos aquela dificuldade e superamos para a glória de Deus. Sim, da mesma maneira, né, na mesma época,
Eu estava com meu irmão internado também, né? Também. Foi um grande desafio. Nós ficamos. O Renan já estava bem adoentado nessa época e eu estava revezando com a minha mãe no hospital e com o bebê pequeno também. Foi um grande desafio. Minha mãe participava desse musical e ela vinha, meu pai ia para o hospital para ela poder vir. E nós entendemos que quando nós somos fiéis a Deus, mesmo na dificuldade, Deus nos honra, Ele cuida de nós, cuida dos nossos. Nós podemos vir com tranquilidade e trabalhar na obra do Senhor, porque o resto Ele vai cuidar, né? É uma coisa que a gente pode ver na obra do Senhor, e isso sempre esteve no nosso coração, sempre de servir ao Senhor. E a palavra que a gente pode definir isso daí é renúncia, né? Quando a gente renuncia às coisas nossas, renuncia à família, renuncia às coisas exatamente para servir ao Senhor. E a gente viu essa situação através da vida de vocês, da vida da família da Thaís. Uma renúncia de toda uma questão familiar exatamente para a obra, para servir ao Senhor. Vem
comecei na área de eventos, a convite da irmã Antônia, na MCM, porque eu já estava atuando na parte da música, no conjunto da MCM. Então ela viu em mim algo que eu nunca tinha visto e me colocou nessa parte. E aos poucos eu fui crescendo, fui aprendendo e, glória a Deus, estou aqui. Assim, o primeiro congresso, eu não lembro muito bem, porque surgiu no coração do pastor Luiz e da irmã Antônia. Então teve um grupo de congresso e eu atuei na área da música somente. Quando foi o primeiro congresso, foi uma bênção, a igreja abraçou e aí decidimos ter todos os anos um congresso. E aí eu comecei a atuar no congresso a partir do segundo congresso. E do segundo congresso até o 9º, eu estive nessa equipe de congresso. A partir do segundo congresso, nós vimos que o primeiro, como foi, assim, primeiro, nós estávamos assim engatinhando. Então ali a gente viu que teve várias preletoras e ficou assim uns assuntos muito um diferente do outro. Então nós decidimos fazer uma coisa mais chique, né, digamos assim. Então nós escolhíamos um tema que Deus nos dava. É assim, quem trabalha com congresso vê a mão de Deus. Porque assim, a gente entrava em oração, o congresso era em novembro, janeiro a gente já entrava em oração para que Deus nos desse. E Deus nos dava temas que eu ficava impressionada, era aquilo que a gente vivia. Coisas que a gente precisava naquela época, era o tema que a gente tinha. Então, a partir do tema, vinha a divisa, vinha o hino e vinha a preletora. E Deus nos encaminhava para a preletora certa para cada congresso. Então, eu falo que eu cresci muito nessa área, porque eu vivi assim o extraordinário de Deus. É uma coisa que me emociona, porque você via Deus abrindo os caminhos. Não é uma coisa fácil, né? Mas a igreja abraçou. Então, a gente teve a ajuda de toda a igreja. A gente lembra, né, dos homens nos ajudando, tirando as cadeiras, arrumando no estacionamento, nos servindo, vestido de garçom. Então era muito lindo. E as mulheres, a gente tem uma igreja de mulheres talentosas, né? E quando você coloca cada mulher no seu talento, flui. Eu ficava impressionada, né? Quando a gente entrava na igreja, já tinha aquele café lindo, aquela mesa linda, caprichada, e toda a nossa alimentação, e a decoração, e as meninas do sorteio, tudo elas iam atrás, a gente ganhava, a gente não gastava com isso. Então, havia uma união muito grande, porque todas trabalhavam para isso, todas queriam ver a coisa fluir. E Deus estava sempre ali presente. E os temas, era um tema que mais edificava a gente do que o outro. E nós vimos muitas mulheres sendo saradas, sendo curadas. E o congresso que mais me emocionou, que nunca saiu do meu coração, foi o Amigas Curam. Porque todos os congressos Deus dava o tema e depois Ele dava a preletora. Esse congresso Deus deu a preletora e depois o tema. Eu lembro que um dia eu estava assistindo uma igreja que eu sigo e ali estava a pastora Valéria Papa. E ela estava falando sobre Amigas Curam e sobre o livro dela. E me chamou muita atenção. Eu falei, Senhor, será que é essa? Então eu liguei para a igreja, conversei com a esposa do pastor e ela me deu o telefone do assessor da pastora. Eu conversei com ele e ela tinha aquela data para a gente. Eu falei, é essa? Porque assim, as coisas de Deus, ela se abre. Quando começa a fechar, não é aquilo. Então eu já partia para outra situação. Então foi tudo assim, muito certinho. Aí ela já trouxe os livros, nós vendemos os livros e antes de vender o livro eu já tinha lido o livro. E eu já tinha presenteado mulheres com o livro, tanto que eu nem tenho o livro, porque o último eu acabei dando, porque edificou muito a minha vida. E esse congresso Amigas Curam foi na época que a irmã Antônia ficou doente. Então foi um congresso que a gente se uniu tanto, porque a igreja toda estava triste com a situação. E ao invés de vir desânimo, veio união. E a gente se uniu para fazer aquele congresso acontecer. E Deus foi tão maravilhoso que a irmã Antônia teve alta, eu não lembro se foi um dia antes ou se foi no dia do congresso. E quando ela entrou pelaquela porta, nossa alegria foi tão grande, tão grande. E eu nunca esqueci da palavra da pastora Valéria Papa, nunca esqueci aquele sermão dela. Aquilo veio no meu coração de uma maneira que Deus estava me preparando para aquilo que eu iria viver lá na frente. Ele estava me preparando naquele congresso. E aí nós vimos o poder de Deus no Amigas Curam. Que
Aí depois de tudo que passou, na hora que o meu coração estava sangrando, eu tive amigas que me curaram. Vocês que me levaram em oração, que estiveram comigo todos os momentos. E a gente aprendeu a ser unida. Tanto que hoje, com pandemia, nós temos um grupo 24 horas por dia. Se você perde o sono, muitas vezes eu perco o sono, eu vou lá, tem alguém orando, tem alguém ministrando, tem alguém louvando. Esse grupo é uma bênção. E as mulheres dessa igreja são uma bênção, né? E o que assim, entrou no meu coração, nunca mais saiu, foi aquela palavra da pastora, quando ela falou que Paulo, quando ele estava nos últimos momentos ali no calabouço, você lembra? Tinha um amigo que ia visitar Paulo. E esse amigo estava sempre ali ouvindo Paulo, orando com Paulo, estava o tempo todo ali. E quando esse amigo sumiu, a Bíblia não conta, mas deixa entender que ou ele morreu ou ele foi preso, Paulo se sentiu só. E ele falou assim, me tragam a capa, porque eu vou sentir frio, as noites serão frias. Aí eu dou graças a Deus que eu não precisei da capa, porque eu tive as amigas que curam. Então o congresso para mim me emociona, porque é algo que nos cura, é algo que nos impacta de uma tal maneira. E a gente vê Deus em cada situação. Muitas vezes eu não dormia, eu falava, Senhor, será que vai dar certo? Mas na hora que eu entrava na igreja, que eu via aquele clima, não era eu que estava aqui, sabe? Era Deus. Porque Deus usava todas as mulheres para trabalhar em comum, para fazer o melhor. E na hora da entrega, era uma entrega que aos nossos olhos eram perfeitas, porque a gente estava dando o nosso coração ali. Quando eu cheguei no Valo Velho, quem cuidava das moças era a irmã Lisier. E foi bem legal, porque a irmã Lisier era um amor de pessoa, né? Com aquele jeitão dela, assim. Mas tinha algumas moças que participavam, que até iam. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui nessa reunião com a irmã Lisier, das meninas, ela já chamou minha atenção, porque naquela época a gente não usava calça na igreja, né? E eu fui de calça. E aí a Gislene, né, tava lá, que eu acho que ela ajudava a irmã Lisier nessa época. A Gislene veio com todo amor, toda, né, aquele jeitinho dela. Não, fica em paz, esquece isso. E a gente foi criando amor, né? Mesmo ele foi participando, até que chegou um dia que a irmã Lisier precisou sair. E aí me indicaram para ficar cuidando, né, das jovens, das meninas. Que era mais adolescente do que jovem, na verdade, né? E aí a gente começou um trabalho bem legal. Nossa, foram muitas as meninas que passaram pela JCA. Foi um momento bem legal, né? E assim surgiu mesmo, né? Que antes não tinha esse nome JCA, era as moças, né, da igreja. E aí a gente, através da associação, a gente formou a JCA, Jovens Cristãs em Ação. Então foi um momento bem legal, onde a gente juntou muitas meninas. Era bem legal mesmo, porque na época eu era muito jovem também, né? Mesmo tendo os meninos pequenininhos, mas assim, a gente fazia bastante coisa, a gente fazia aniversário, a gente saía. Então a gente teve um momento muito legal juntas, né? E eu tenho várias filhas da fé aí, né? Como a própria Cíntia, que participou durante muito tempo, a Thaís, da Jussara, meninas que foram embora, que a gente há muito tempo que não vê, né? Como a Daisy, né, que participou, e tantas outras que eu não vou ficar falando o nome de uma nem de outra, assim, muito, porque não posso esquecer e vão ficar chateadas. Mas, assim, a gente teve bastante meninas, a Sarinha, que tá aí, participou também um tempo. Então, foi um momento muito bom, né, a gente conversava muito, algumas casaram, ainda estava aí, pude ser madrinha, como da Eliane, do irmão Francelino, da Luísa, que também foi um tempo. Então, assim, para mim foi muito gratificante, né? Quando eu penso assim na igreja Batista do Valo Velho, eu me emociono, porque foi um momento muito bom para mim, foi onde eu realmente conheci o Senhor, onde eu não casei aí na igreja, mas eu já estava aí quando eu me casei, os meus filhos foram criados aí, então realmente a gente tem raízes aí, né? A gente tem raízes profundas no Valo Velho. Amo demais cada um dos irmãos que estão aí, que eram da minha época, e também os que estão hoje, né? Porque fazemos parte da mesma família do Senhor Jesus. E foram momentos assim bons, momentos assim que nós passamos
com todas essas meninas, né? Foi um aprendizado muito grande para mim de ver elas hoje casadas, todas com família, né? Com filhos. Então foi muito gratificante, porque a palavra do Senhor, ela prevalece nas nossas vidas, né? E ela muda e transforma. E mudou a vida de muitas meninas, porque muitas das meninas que chegaram arrasadas, destruídas, tinham problemas com mãe, com pai, algumas não tinham mães, né? E o Senhor nos usou, né? Nos capacitou para ajudar essas meninas, né? E toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Então a gente glorifica o nome do Senhor, glorifica a Deus pela igreja, né? Porque sempre foi um local onde nos apoiou, nos abençoou. Tivemos irmãos sempre juntos com a gente, nos ajudando. Quando a gente tinha uma ideia de fazer uma festa, fazer um bolo, todo mundo se juntava para nos apoiar. Então, assim, eu glorifico a Deus pela Igreja Batista do Valo Velho. Tive a oportunidade também de trabalhar com as irmãs, né, de ser líder das irmãs durante 5 anos. Então, eu também glorifico, né, da MCA. Então, eu também glorifico a Deus. Fui líder do coralzinho também, onde foi uma experiência maravilhosa junto com a Gessileia, né, e a gente viu o trabalhar de Deus na nossa vida. Então ficamos um bom tempo aí, né? Então vocês podem ver que a minha raiz é bem grandona. Por mais que passe o tempo, eu sempre vou fazer parte dessa história. Então, uma outra coisa que marcou muito a vida da nossa igreja, e a gente sente que hoje nós precisamos retomar, a pandemia atrapalhou muito, eram os congressos de homens. A gente teve sempre um grupo de homens muito fortes e realizávamos sempre alguns congressos. Como nós fazíamos isso? Nós convidávamos as uniões masculinas das igrejas aqui da nossa associação e até de outras associações, e esses congressos eles começavam no período da tarde, com palestra específica para homens, palestras da ciência, de ciências médicas, palestras também muito voltadas para a família, sempre começava tipo 15 horas, depois outra palestra às 16h30, aí nós fazíamos um lanche abençoador, e quando eram umas 18h30, 19 horas, nós encerrávamos o congresso com a participação dos homens, coral masculino, grupo masculino, e também nesse encerramento nós abrimos para toda a igreja, então a igreja toda podia participar desses congressos. Então foi um tempo muito abençoador, mas o que está dificultando um pouco após a pandemia é que durante o ano, quando nós programávamos esses congressos, nós nos reuníamos mensalmente na casa de alguém, de algum irmão, e nessa reunião a gente passava uma tarde junto, nós almoçávamos juntos, sempre tinha um churrasco, um bate-papo, um tempo da palavra de Deus, e aí acontecia a organização do congresso, quem nós íamos convidar, quem seriam os preletores, e com a pandemia tudo isso parou, mas eu espero que no ano de 2022 essa pandemia já se foi e a gente volta com todo fulgor a realizarmos os nossos encontros e o Congresso de Homens. Então, Submersos foi uma surpresa na minha vida, né? Primeiro, eu cheguei aqui na igreja e eu conhecia Cristo, assim, né? Eu me converti através de um retiro espiritual, né? Não foi através do Submersos, mas foi de outra igreja que eu vim, que aconteceu tudo lá, e aí o pastor Luiz ficou sabendo essa história e me convidou para fazer parte aí da implantação dos Submersos, né? E aí a gente começou tudo e a gente com medo, né, que a gente não sabia, era o primeiro nosso, a gente teve a ajuda de outra igreja, mas conforme foi acontecendo, a gente viu que muitas vidas estavam sendo ganhas para Cristo através dos Submersos, né? Tipo, não através dos Submersos, mas através do encontro que a pessoa lá tinha com Cristo, porque lá a gente tirava esse tempo para a pessoa conseguir mesmo parar para conseguir falar com Cristo, né? E isso foi muito importante, não só para a igreja, mas para a minha vida e da minha família, né? Porque conforme a gente ia caminhando no Submerso, a gente ia tendo mais experiência com Deus, né? Existem aquelas pessoas que caminham muito tempo no Evangelho, mas não tem uma experiência assim, tete a tete com Deus, né? Não tem aquela experiência, tem só um convívio na igreja, né?
E o submerso meio que a gente, eu não sei explicar isso, mas a gente conseguia se desligar de tudo que estava acontecendo à nossa volta e ter só aquele momento com Deus. Então essa experiência foi com que a gente foi ficando mais fervoroso na presença de Deus e conseguimos ter experiência legal com Deus, né? Eu acho que o Submersos traz isso pra gente, né? E fora as intrigas que tem através de Submersos, porque as pessoas quando vão fazer propaganda de Submersos, eles falam, o Submerso faz isso, o Submerso faz aquilo, e não é bem isso, né? Eu deixava bem claro nas reuniões para as pessoas, não é o Submersos que faz isso com a pessoa. O Submersos é uma ferramenta que através dela você consegue ficar mais próximo de Cristo. Não é o submerso que faz, é Cristo. Deixar bem claro que Cristo é a transformação na nossa vida, né? Não é ferramenta. A ferramenta só nos ajuda a chegar até lá. Depois que a gente consegue ficar frente a frente com Deus, assim, ter aquele papo com Deus, aí a nossa experiência vai crescendo e a gente vai realmente conseguindo ficar no foco que é Cristo, né? Eu acho que isso é a experiência que o submerso trouxe para mim, né? É chegar, eu conseguir ficar mais próximo de Cristo, né? No começo, como eu disse, eu estava muito receoso porque era o nosso primeiro, né? E aí a gente já estava no pique, já vai acontecer. Aí houve aquele incidente com o Jonas e a Tamara, então naquela época eu fiquei sem rumo, eu fiquei sem chão. Até porque era um casal que eu gostava muito, né? Eu fiquei sem rumo. E aí foi quando a gente pediu ajuda para a igreja que a Tamara ia antes. E aí eles meio que guiaram a gente nesse primeiro. E aí foi quando eu particularmente ganhei as esperanças de novo de começar com Submersos. E aí no segundo eu já comecei a palestrar. Então o que eu achei interessante, o que me ajudou a ficar mais próximo de Deus através de Submersos é que é uma guerra espiritual que a gente vive. Então isso meio que me forçou mesmo a ter uma vida mais de oração. A gente ficava, eu lembro que o primeiro e o segundo Submersos a gente ficava, era 2 horas direto de joelho, eu e minha esposa orando direto ali. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi meio que relaxando quanto a essa vigília, né? Mas os primeiros, que a gente não estava ganhando experiência ainda, a gente ganhava muita vida de oração. Então, isso foi que me ajudou a ter mais, assim, uma vida próximo de Deus, né? Aí, conforme o tempo foi passando, é falha nossa do ser humano de ir relaxando nas orações, né? Mas essa é a minha experiência com a preparação, né? Eu volto a repetir, né? Através dos submersos, a gente consegue ali utilizar algumas ferramentas totalmente 100% embasadas na Bíblia, e através daí a gente encaminha as pessoas a ter esse tempo com Deus, né? Então, uma coisa que a gente não consegue fazer aqui devido à correria do dia a dia, principalmente a gente que mora em São Paulo, que é uma loucura, então lá a gente consegue parar, desligar tudo e ficar totalmente ali tentando se aproximar de Deus, né? Então eu acredito sim que o submerso deva continuar, porque é uma ferramenta tem um potencial muito alto para trazer as pessoas e aproximarem de Cristo, né? Os nossos cultos missionários, eles são bem de celebração também. Essa igreja é uma igreja que celebra, é uma igreja viva mesmo. A gente gosta muito, é raiz da nossa igreja. Desde o primeiro momento dessa igreja, através do pastor Renato ainda, a gente sempre marcou de ser uma igreja que adora, uma igreja alegre e uma igreja que celebra. E a minha oração é que essa celebração continue, que isso continue sendo uma marca da nossa igreja, que isso continue sendo muito forte, a gente poder se alegrar no Senhor. Aquele texto que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, isso é muito marcante nas nossas vidas. Então, que a nossa igreja como raiz continue sempre sendo uma igreja que celebra. Eu quero agradecer ao Senhor, porque a PIB do Valo Velho é uma igreja viva, é uma igreja que celebra. Louvado, exaltado, que a gente possa continuar por mais 35 anos celebrando ao Senhor, porque isso é uma raiz da nossa igreja, a celebração. Vamos adorar ao nosso Deus. Essa é a marca do Valo Velho. Deus abençoe.